CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h08. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas, em FM 99.1, pelos aplicativos e através do youtube.com/CBN Campinas. Hoje é sexta-feira 13 de junho de 2025. Vamos juntos até meio-dia, atualizando e trazendo todas as informações do time do seu coração. O Basquete Campinas volta à quadra hoje para enfrentar o Mesquita do Rio de Janeiro pela LBF. O duelo é válido pela última rodada da primeira fase. O jogo acontece no ginásio do Tênis Clube. Classificadas aos playoffs, as campineiras buscam a vitória para tentar um posicionamento melhor e ter alguma vantagem na fase eliminatória. E agora o destaque do Guarani, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia pra você e uma excelente sexta-feira pra quem acompanha o CBN Esportes. O Guarani joga contra a Itabaiana, domingo, 7h no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um time bem diferente em relação ao que enfrentou o Retrô na última partida. Confronto direto, só a vitória interessa ao Guarani para subir na tabela de classificação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do provável time do Bugre e também uma entrevista com o técnico Gilson Kleina, que vai fazer a estreia no comando da equipe sergipana no jogo contra o Bugre. O Indiana Pacers tem a faca e o queijo na mão para praticamente tocar o troféu da NBA, vencendo o Oklahoma City Thunder por 2-1. A equipe joga hoje em casa e conta com o apoio da sua torcida no Field House para triunfar mais uma vez e ficar a uma vitória de uma inédita conquista. O jogo 4 será hoje, sexta-feira 13, às 9h30. Aliás, é sexta-feira 13 porque o Vasco da Gama venceu fora de casa. E eu acertei o placar. Quem tem as informações é Gabriel do Jack. O Santos venceu o Fortaleza por 3-2 e vai para a parada do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento. O São Paulo, por outro lado, perdeu a terceira seguida, 3-1 para o Vasco da Gama, em jogo no qual o tricolor não acertou praticamente nada durante os 90 minutos. Já o Corinthians foi a Porto Alegre e volta à capital paulista com um empate por 1-1, graças a um golaço de Breno Bidon. No Palmeiras, seguem os treinos antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes, no domingo, contra o Porto. Final de semana de abertura da Copa Paulista. A região de Campinas está envolvida com muitos clubes. Amanhã, pelo grupo 3, o Rio Branco recebe o Primavera às 3h no Décio Vita. E na segunda-feira, teremos Guarani Paulista de Jundiaí, São Bento contra 15 de Piracicaba. E agora o destaque da Ponte Preta, Antônio Lupe. Danilo Barcelos, lateral esquerdo, passou por cirurgia na última quarta-feira em um hospital particular aqui de Campinas. Agora o atleta começa a fisioterapia, mas está fora da temporada. A Macaca entra em campo amanhã para enfrentar o ABC, com um time também com muitas mudanças feitas pelo técnico Alberto Valentim. E daqui a pouco a gente vai ficar o quê? De olho no adversário. Como vem o ABC pro duelo contra a Macaca? E vamos saber o porquê o ABC se chama ABC, né? A Inter de Limeira defende a liderança da Série D neste domingo. A equipe enfrenta o Itabirito fora de casa às 3h30. A Inter é a primeira colocada com 17 pontos. E no NBB, o SESI Franca venceu o Minas por 94-78 no jogo 2 da decisão do NBB. O jogo foi realizado ontem na Arena UniBH em Belo Horizonte. Com resultado, o SESI empata a série, já que ele foi derrotado no primeiro jogo, e o jogo 3 será amanhã, às 5h, também na capital mineira. E o destaque da opinião com Carlos Eduardo de Freitas, indo pra lá e pra cá com cartola do Mundial, escalação aqui, mexe ali. Tudo bem, Carlão? Bom dia. Bom dia, Júlio Nascimento, bom dia, ouvinte CBN. É porque no meu último cartola, isso lá em 2015, não era tão... agora está mais complicado, mas Júlio me ajudou aqui, minha escalação está confirmada, cartola pro Mundial, e vamos com tudo. Eu acho que eu entro como um dos favoritos aí a conquistar o mundo. No que tange ao cartola. O silêncio não comete erros, hein? Cara, que rodada ontem, né? Maluca do Brasileirão da Série A.
O Santos venceu o Fortaleza por 3-2, teve a oportunidade de matar o jogo, ter uma vitória mais tranquila e deu alguns vacilos, mas venceu, está fora da zona do rebaixamento, vai descansar em paz, né? Vai ficar aí tranquilo com relação a esta situação. E o São Paulo, hein? Que horror ontem diante do Vasco, caiu na armadilha vascaína, o São Paulo muito mal, o Zubeldia convivendo com os desfalques que atrapalham aí o trabalho, a trajetória dele no Morumbi neste momento. Então vamos ver o que vai ser agora nesse período de descanso e também, claro, um período de preparação para a retomada do Brasileiro daqui a um mês, lá em julho. É isso, são estes os destaques aqui do nosso CBN Esportes. Você pode participar, mandar a sua mensagem através do nosso WhatsApp 998869070. Fique à vontade para interagir com a gente. Você citou que hoje é sexta-feira 13, mas hoje, 13 de junho, também é dia de Santo Antônio. Eu sou Antônio, sou santo. Aquela música da Legião Urbana, né? Se meu filho vai ter nome de santo, sou eu no caso. Então, pra quem é devoto... O ritmo tá maravilhoso. Não, eu cantei sem ritmo. E o Santo Antônio, pra quem é devoto também, pra quem chama Antônio, tamo junto. Lupi, hoje é dia de festa junina também, hein? E tem alguma ligação com a parte de relacionamentos, não tem? O Santo Antônio é o santo casamenteiro. Isso, então a galera apaixonada aí tem que aproveitar. A galera apaixonada, a galera que tá encalhada... A galera que não tá conseguindo encontrar o par perfeito, a galera que está com dificuldade em encontrar a alma gêmea, faça uma oração para Santo Antônio. Tem algumas coisas, né? Colocar o Santo Antônio de cabeça virado na água, enfim, são várias coisas, mas é o santo casamenteiro. A Vanessa rezou muito para Santo Antônio para me encontrar, Vanessa sabia? Lupe, né? Sua esposa. Minha cônjuge, no caso. É isso, esse é Antônio Lupe, o trepidante. Estamos no ar com o CBN Esportes, trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto, o eterno apaixonado. Nilson Belisário também está aqui no comando de stream. Santo Antônio ajudou até o Valmir. Júlio Nascimento. Muito obrigado, 11h15. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Trânsito. 11h18. Thaís Azevedo tem informações do trânsito em Campinas. Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Barão de Itapura tem lentidão na saída da Rua Doutor Delfino Sintra e na chegada à Avenida Brasil tem ocorrência ali próximo à Avenida Brasil. O motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue pela Brasil perde tempo sentido centro, na saída do Balão do Timbó. No sentido Vila Nova, trânsito fluindo bem. A Orozimbo Maia, no momento, tem boa movimentação pela pista da direita. Pela pista da esquerda, o motorista reduz a velocidade no semáforo da Francisco Glicério. E no sentido oposto, sentido norte-sul, na saída da Avenida Anchieta. Lembrando o motorista que segue pela Zeferino Vaz, trânsito carregado sentido Campinas, do Real Parque até a rodovia Dom Pedro. Teve uma ocorrência ali próximo ao quilômetro 114 entre dois caminhões. O motorista tem que redobrar a atenção. Quem segue no sentido Paulínia também tem obras na altura de Betel. Tem excesso de veículos na saída de Betel no quilômetro 119 até o 121. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. A Thaís volta aqui na programação da CBN, agora 11h19. Oferta do dia, Oba Hortifruti, azeite antigo Frantoio por apenas R$ 34,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. CBN Esportes Campinas. 11h19, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos com o Gabriel Dudziak atualizar informações do futebol paulista, porque ontem foi uma rodada boa para o Santos, mediana para o Corinthians e ruim para o São Paulo. Na Arena Castelão, o Santos tinha um confronto direto com o Fortaleza na luta contra o rebaixamento. Sem Neymar, suspenso, coube ao argentino Roleiser ser a força criativa da equipe. Aos 15, ele levantou bola açucarada para Barreal fazer o gol. E aos 41, viu Tiquinho ajeitar para Guilherme ampliar para 2-0. O Fortaleza finalizava muito, mas parava no goleiro Gabriel Brazão e nos próprios erros, até que aos 25 e aos 29 do segundo tempo, 2 pênaltis bastante polêmicos foram marcados e convertidos por Iago Pikachu, empatando a partida. Coube a Roleiser aparecer novamente. Aos 46 do segundo tempo, ele bateu de fora da área e determinou a vitória do Santos, que vai para a parada para a Copa do Mundo de Clubes fora da zona de rebaixamento. Na visão do técnico Kleber Xavier, porém, há muito que melhorar ainda. O Santos pode melhorar tudo. O trabalho no futebol é evoluir a cada dia. O mental saindo da zona, ele evolui. O físico, a parada vai nos ajudar muito. O técnico tem grandes jogadores, tanto os que vêm da base quanto os jogadores mais experientes. E, taticamente, a gente segue trabalhando para evoluir. O São Paulo recebeu o Vasco no Morumbi para tentar se recuperar das derrotas sofridas para o Mirassol e para o Bahia. O tricolor, no entanto, teve mais uma atuação muito ruim e foi para o intervalo perdendo por 2-0 e sob vaias da torcida. Nem mesmo as 3 mexidas feitas pelo técnico Luiz Ubeldia melhoraram a equipe, que sofreu o terceiro gol na metade do segundo tempo e que descontou para 3-1 no último lance da partida. Após o jogo, o treinador assumiu a responsabilidade pelo péssimo momento vivido pela equipe. Hicimos un muy mal partido, perdimos bien, perdimos merecidamente. Por supuesto que cuando hay una derrota tan contundente y jugando mal, la asumo como principal responsable. O Corinthians também jogou. Em Porto Alegre, o Grêmio abriu o placar com Bright White aos 28 minutos, mas Breno Bidon acertou um lindo chute de fora da área para empatar aos 35. Na segunda etapa, o jogo foi muito disputado e pouco jogado, e nenhum dos dois times voltou a marcar. Foi o terceiro empate seguido do Corinthians no Brasileirão, mas o técnico Dorival Júnior se mostra satisfeito com os passos que têm sido dados pela equipe. A equipe vem começando a buscar aí uma identidade. Ainda é muito cedo, foi a primeira semana apenas de treinamentos. Já o Palmeiras segue se preparando para a estreia na Copa do Mundo de Clubes. No domingo, o Alviverde encara o Porto de Portugal às 7 da noite. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Obrigado, Dudziak. Que vitória importante do Santos, hein? Ontem a gente falou bastante de Fortaleza e Santos. E o Santos fez um primeiro tempo principalmente muito convincente, né, Carlão? Sim, nos contragolpes, né? O Roleiser assumindo aí o protagonismo da equipe. O Santos, quando vencia por 2-0, teve a oportunidade de matar o jogo com o Barreal, num lance frente a frente ali com o João Ricardo, ele acabou vacilando.
E aí naqueles momentos, os famosos 5 minutos, né? O Santos aí vacilou um pouquinho e 2 pênaltis na sequência, o Thiago Pikachu bateu e empatou o jogo, aí o Santos passou por problemas, foi amassado pelo Fortaleza, mas aí num contragolpe, numa jogada do Roleiser novamente, ele fez um belo gol e dando a vitória ao Santos. Uma vitória super importante que dá tranquilidade para o Kleber tocar o trabalho aí neste mês, né? Um princípio férias, mas depois a preparação, a possível permanência do Neymar também pode dar aí um reforço para o Santos. E eu acho que a vitória de ontem deu um recado de que o Santos tem condições sim de se livrar do rebaixamento, de fazer até uma campanha melhor na retomada do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Santos consegue dar uma respirada no campeonato. Corinthians, com empate ontem contra o Grêmio, ficou na mesma situação. E o São Paulo, hein, Carlão? Em casa, no Morumbi, esse ano o São Paulo não tem ido bem, né? O São Paulo jogou mal, o São Paulo não conseguiu, caiu na armadilha do Vasco, né? O contragolpe foi a principal arma do Vasco e deu muito certo, principalmente com o menino Ryan, Coutinho coordenando as ações, Verratti ali também, o português Nuno Moreira, outro jogador que tem se destacado no Vasco, apesar da campanha irregular que o Vasco faz. E o São Paulo mal, atabalhoado, desorganizado, longe do jogo, né? Os atletas longe do jogo, o Morumbi também, a própria atmosfera da partida, vazio, né? 20 mil pessoas no Morumbi fica vazio. Tava frio, né? E o São Paulo não conseguiu encaixar. Algo que, né, o advogado do diabo aí em relação ao Zubeldia, os desfalques atrapalham, sem dúvida alguma, né? Daquele quarteto que a gente brincava, né? Desde aquele jogo contra o Guarani que nós fomos ao Morumbi, né? Só resta o Luciano, Caleri não joga mais essa temporada, ou se voltar, volta bem no final. O Lucas vai aí continuar o tratamento e o Oscar com as lesões musculares. Então isso tem atrapalhado, né, a dinâmica do trabalho do Zubeldia e os resultados não estão aparecendo. 3 derrotas consecutivas. Imagine o ambiente tricolor. E ontem o Vasco acho que só não fez mais porque não acreditou. Nem o Vasco. Não é possível que a gente está jogando tudo isso e não é possível que o São Paulo não está jogando nada. E o Vasco não acreditou que tinha condições até de construir um placar mais elástico. É isso, né? O Vasco ontem conseguiu deixar o Dia dos Namorados aos vascaínos mais leve, o que não era esperado por nenhum vascaíno, né? Mas aí fechou a noite em alta. Eu encontrei o Libêncio aqui, que é o único torcedor do Vasco na casa. E quando eu coloquei o hino do Vasco pra ele ouvir, igual nós fizemos ontem no Arena. Sim. E ele se emocionou. As lágrimas. Ele se emocionou. Porque ele falou assim, eu não esperava uma vitória por 3-1 em cima do São Paulo, não esperava. Ontem ele já estava pronto pra dormir, prontinho pra dormir, ele falou, vou ver só o primeiro tempo. Viu o primeiro tempo, tudo certo. Viu o segundo tempo e ficou feliz da vida. Ele não acreditava na vitória do Vasco por 3-1, mas gostou, viu? Gostou do desempenho dos atletas e perguntou, existe lei do ex para treinador? Eu falei, eu não gosto muito de entrar nessa situação, porque o Diniz era técnico do São Paulo. Sim. E agora tá no Vasco da Gama. Olha, o Vasco ontem fez o torcedor lembrar daquele Vasco da Gama dos anos 90, hein, Carlão? É verdade, tanto é que aquela música, como que é? Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. Foi bonito. O Rodolfão Ferreira tá na escuta aqui, sempre fui defensor do Zubeldia, até fui criticado por isso, mas ontem foi um estopim, não usar o Rian titular é inacreditável, já deu o que tinha que dar, nem os defensores querem mais. Oscar, Lucas, Luca, Rian ficariam um bom ataque no time do São Paulo. Boa, Rodox, obrigado pela participação. Os defensores do Zubeldia estão ficando cansados também. Salve pessoal do CBN Esportes, sou São Paulino, gosto muito do Zubeldia, mas teria o trabalho dele chegado ao teto? Vinícius, eu gosto muito desse termo, piso e teto. Teto é o máximo que o trabalho pode atingir. Isso. Piso é o mínimo que ele em projeção entrega. E aí, Carlão? Só que tem aquela coisa, agora tem um mês, né, pra trabalhar. Se for para mandar embora, tem que ser agora aí, neste momento, né? E quem chegaria para assumir aí o trabalho no São Paulo? A situação do departamento médico complica, aliás, é corriqueiro, né? O São Paulo, desde os tempos do Rogério Ceni, há esse problema, né? Ninguém machuca porque quer.
Mas é impressionante como o departamento médico do São Paulo está lotado. O Lucas, desde aquela famigerada semifinal contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele não conseguiu se recuperar. O Oscar é o problema, né, da idade do calendário brasileiro, ele não tem uma regularidade, os problemas musculares atormentam o meio-campista tricolor. E o Calleri foi uma fatalidade. Pô, você não tem os 3 protagonistas, é claro que faz falta, mas evidentemente também. O Zubeldia apresenta algumas falhas, algumas limitações, né? E estas situações têm atrapalhado aí o desenvolvimento do São Paulo no Brasileirão. 3 derrotas consecutivas num clube gigante como São Paulo, o sinal de alerta está mais do que ligado. Maravilha, aqui mais participações pelo nosso WhatsApp. Bom dia, pessoal. Fui comprar uma camisa oficial na Macaca. É um quinto de um salário mínimo. Não comprei. Cadê o incentivo dos clubes para nós, torcedores? Ricardo Jardim Miriam. É uma discussão antiga. Sim. E eu não me conformo ainda com os valores das camisas dos clubes no Brasil. Eu acho que não tem cabimento. É muito desconexo com a realidade atual. E isso impulsiona a pirataria, infelizmente. Exatamente. E a gente até estava comentando em relação a isso no lançamento do uniforme do Palmeiras, né? O Fábio Scheib estava aqui e aí a gente comentou. Sim. Cara, R$1.000. R$1.000 a camisa do Palmeiras, a nova, a número 3, que foi lançada aí pro Mundial. Com todo respeito. Não tem condição. E os próprios produtos, né, gente? Os próprios produtos nas lojas oficiais... É caro, né? São caros, né? Por exemplo, outro dia eu fui comprar um presente lá na loja da Macaca e eu me assustei. Realmente eu me assustei, não só com a camisa oficial, eu falei, não, nem olha pra camisa que não tem condição. Mas os outros produtos também. Então as próprias lojas oficiais, Ponte, Guarani, Palmeiras, né? Tá difícil. Comprar algo oficial hoje dos clubes... Pro trabalhador brasileiro é difícil. Eu acho... O Fábio Scheib achou caro. O Léo do Centro, o que vai acontecer com o Mundial tradicional de cada ano? Continua sempre no fim do ano, né? Em dezembro. O Renato Alves... Aquilo, ó. Você mandar para o Eliel aí depois, ó. Sobre o teto do trabalho do Eliel, o Renato Alves mandou aqui pra gente refletir depois. Não vou mexer bom dia, galera. Será que o dinizismo ressurgiu? Não, para com Pergunta isso. Clayton. O torcedor do Vasco está feliz, mas é aquilo que nós falamos quando ele chegou, que o Diniz ia ter um bom início de trabalho, o problema é a longevidade desse trabalho, né? Acho que ele tem hoje no Vasco uma liberdade que ele não tinha em outros clubes para trabalhar. Isso é importante. Mas agora acho que o grande desafio do Diniz é a longo prazo, até porque o time do Vasco continua sendo um time limitado. Limitado, diferente do Fluminense, em que ele fez o último grande trabalho, né? No Cruzeiro não foi tão bem, mas no Fluminense ele tinha qualidade, né? Pô, você tem um Ganso, o Cano marcando gol, o Arias, né? Então são jogadores importantes, jogadores que ajudaram demais na trajetória do Diniz. No Vasco é um recomeço, né? E eu não vou dizer que tem dado certo, eu ainda prefiro esperar. Eu não sei se a partida de ontem foi aquele, né? Eu prefiro esperar este mês que o Diniz vai ter aí todo o tempo para trabalhar. Mas que o Vasco ontem deu um recado positivo pra galera, deu. Bom dia, meus amigos. Ótima sexta-feira. O problema do Santos nunca foi técnico, e sim tomar 2 gols em 3 minutos. Aí vai infartar o técnico. Manda aqui o Vaz no nosso WhatsApp. Você achou que foi pênalti, o da mão? Meio estranho, né? Eu tenho aquela minha teoria do pênalti. Eu fiquei observando durante uns 2, 3 minutos e não cheguei a uma conclusão. E ele foi no VAR ver o pênalti o primeiro que o Iago Pikachu bateu. Sei lá, eu achei um pouco estranho, mas é aquilo, né? Não tem um padrão, né? Não tem uma regra, não tem... Cada um vê de um jeito, aí tá do jeito que a gente tem acompanhado. Agora, né? O Santos Opa, polegar levantado. Opa, então beleza. 11h31. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio.
E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Sexta-feira, 13 de junho de 2025. O presidente Lula recebeu chefes de Estado, de governo e chanceleres de países do Caribe. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada. A Cúpula Brasil-Caribe discute formas de aproximar a relação diplomática, comercial e cultural. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, entre os temas discutidos estão a segurança alimentar e nutricional, mudança do clima, transição energética, infraestrutura, conexão aérea e comunicações. O setor de serviços cresceu 0,2% em abril na comparação com março de 2025. Este é o terceiro resultado positivo consecutivo. Os dados são do IBGE. A única atividade que apresentou crescimento no mês de abril foi a de transportes, com 0,5 ponto percentual. Nos últimos 12 meses, o setor acumulou uma alta de 2,7%. A proporção de brasileiros com 25 anos ou mais que concluíram a educação básica é de 56%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O estudo mostra um aumento de 10 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior, de 2016. O levantamento aponta que, neste ritmo, em cerca de 20 anos, o país vai atingir o nível de países desenvolvidos. Entre as nações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o percentual de pessoas sem educação básica completa é de 20%. O governo de Israel fechou temporariamente todas as embaixadas ao redor do mundo, além de suspender os serviços consulares. Tel Aviv também pediu que cidadãos israelenses e judeus no exterior redobrem a atenção e evitem exibir símbolos judaicos em locais públicos. Mais cedo, o Irã suspendeu todos os voos domésticos e internacionais. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h36. Vamos lá agora falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, 5h, tem Ponte Preta e ABC. Macaca tá com um retrospecto muito ruim dentro de casa. Tem mais derrotas em 2025 do que vitórias do Majestoso. Isso não pode acontecer. Amanhã enfrenta o ABC. E então, vamos agora com De Olho no Adversário. De Olho no Adversário. Fundado no ano de 1915, o ABC Futebol Clube é o maior campeão do mundo.
São 114 títulos, somando campeonatos estaduais e nacionais. E o mascote do time potiguar é o elefante. Mas por que o time se chama ABC? Os fundadores da equipe potiguar prestaram uma homenagem ao Pacto de Amizade Fraternal pelos países Argentina, Brasil e Chile, assinado no ano de 1903. Por isso, pegaram as iniciais dos 3 países. O ABC disputa pela 14ª vez a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2010, foi campeão da divisão e em 2022 ficou com o vice. Na classificação atual, o ABC aparece na 15ª posição com 9 pontos. O repórter Alisson Bala, da CBN Natal, fala dos objetivos da equipe na temporada. As expectativas do ABC na competição ainda é de brigar pelo G8, brigar pela a fase de classificação, do acesso, porque o ABC hoje, apesar da 15ª colocação, o ABC está a 3 pontos, o que para a diretoria ainda é não só para a diretoria, mas para a comissão técnica ainda é um objetivo alcançável. O ABC tenta aí aproveitar o bom momento que vive fora de casa na competição. O ABC ainda não perdeu nessa Série C jogando fora de casa. São 4 jogos, 3 empates e 1 vitória, jogando longe de Natal. E é nesse bom retrospecto fora de casa que o técnico Evaristo Pisa aposta não só para esse jogo diante da Ponte Preta, como para a sequência da Série C. No comando do ABC está o campineiro Evaristo Pisa, que assumiu recentemente para comandar o Elefante da Frasqueira. Ele comenta o trabalho e a busca para a reação da equipe na competição. Então a gente está 4 jogos invictos, 1 vitória e 3 empates. Estamos buscando ajustar um comportamento que está faltando dentro de casa, de ser forte como está sendo fora. É a 5ª melhor campanha fora de casa, em jogos difíceis. Nós não saímos em jogos simples fora de casa. Então esse lado é o lado positivo, é esse lado que eu venho trabalhando com os atletas. Alisson Bala, repórter da CBN Natal, também avalia as movimentações do ABC na janela de transferência do mês de junho. A janela de transferência do ABC foi um pouco tímida, uma vez que o ABC fez uma janela muito avassaladora do final do Campeonato Potiguar para o início da Série C. Foram 14 contratações, ou seja, mais do que um time o ABC fez para esse início de Série C. O ABC apostou só em centroavantes. O ABC contratou 2 centroavantes nessa janela de transferência. O Gêneson, que inclusive já teve seu nome publicado no BID, está à disposição já para o jogo da Ponte Preta no próximo sábado. O outro atacante é o Ítalo, um velho conhecido do futebol brasileiro, com passagens por São Paulo, Red Bull Bragantino, Sampaio Correia, onde trabalhou com o atual técnico da ABC, Evaristo Pisa, estava no Remo e o Ítalo chega aí como aposta para o ataque. Evaristo Pisa, treinador do ABC, demonstrou que conhece bem a Ponte Preta. Ele avaliou o que espera da Macaca no jogo e de que forma neutralizar os pontos fortes do adversário. A Ponte, momentos, ela vem jogando também numa linha de 5 defensiva. Acredito que com a perda de Danilo, Barcelos e de Arthur vai impossibilitar um pouco, né, esse mecanismo da Ponte. Ela tem 4 desfalques que ela deve variar o que ela vinha jogando, talvez com 4-2-3-1, e em cima do que eu imagino que a Ponte possa ter como um padrão de jogo, o que melhor vai encaixar, né? Vi que eles contrataram um lateral para essa reposição do Danilo e do Arthur. O Elkovic que estava na Inter de Limeira, tem o João Gabriel que pode jogar por ali. Uma dúvida no setor defensivo, tá? Do meio para frente acho que bem já definido, o Elvis centralizado, com o Jean, o Gé e o Serginho, podendo ser os 2 volantes por dentro, né? Um 4-2-3-1. E eu definindo a minha plataforma aqui para ter esses encaixes, neutralizar bem e jogar também com bastante força. Ponte Preta e ABC se enfrentam neste sábado, às 5 da tarde, no Moisés Lucarelli, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Muito bem, tá então, grande Evaristo Pisa, campineiro, né? Campineiro. Evaristo Pisa, torcedor do Guarani, então é um derby, hein? Sim, teremos tem muita derby. ligação com o Guarani em virtude do pai, né? Exatamente, aliás, foi técnico do Guarani também. Engraçado, né? Porque nós vamos ter
Ponte Preta e ABC com Evaristo Pisa no comando e um Guarani Itabaiana com Gilson Kleina, que é verdade. Meio Exatamente. que não é declarado, mas tem uma ligação fortíssima com a Ponte Preta, né? Aliás, daqui a pouco vamos ouvir o galã, né? O galã. É o bruxo. Grande Gilson. Mas o ABC é um campeonato diferente da Ponte, né, Carlão? E volto a dizer, a Ponte tem mais derrotas do que vitórias no Moisés Lucarelli. Isso, acho que é algo que o Valentim precisa corrigir, né? E a campanha do ABC é melhor jogando fora do que em casa. Olha, amanhã é um jogo assim, apesar da Ponte entrar em campo na liderança do campeonato, mas é uma partida cercada de tensão, porque se a Ponte Preta não vencer, ela vai para esta folga, né, para este período de descanso num ambiente não tão legal. E os jogos em Campinas, né, no estádio Moisés Lucarelli, não estão sendo bons. A Ponte não consegue engrenar. Teve o Campeonato Paulista e foi terrível o retrospecto da Ponte no Paulistão. Na Série C começou bem e agora voltou aquele cenário, né, de jogos ruins, de derrotas. Uma delas acachapante, né, de goleada, 4-1, e a última também num cenário complicado. Então a Ponte vai ter que dar uma resposta. A gente já percebe, né, o técnico Roberto Valentim mudando a equipe, algumas alterações por obrigação, outras nem tanto. Ele muda o esquema, né, deve mudar, abrindo mão do esquema com 3 zagueiros. Mesmo assim tem o Emerson Santos, de repente no decorrer da partida ele pode recuar um pouco o Emerson, mas isso acho que se estiver ganhando ele pode fazer essa alteração. Mas em virtude até da pressão pelo resultado, a pressão que a torcida já estabelece em cima do trabalho do Valentim, muito em virtude desse esquema com 3 zagueiros no estádio Moisés Lucarelli, o jogo ele ganha um contorno de tensão, né? Porque vem o ABC com esse retrospecto legal, fora de casa, com o Evaristo Pisa, que conhece muito bem o estádio Moisés Lucarelli, sabe que se a Ponte não marcar o gol antes dos 30 minutos, ou se a Ponte não colocar um ritmo forte no primeiro tempo, essa pressão vai se voltar aos jogadores da Macaca. Então é um jogo muito complicado contra um ABC recheado de jogadores experientes. Gênison, tem aí o Ítalo também. Eu vejo a Ponte como favorita, mas com muitas ressalvas. A Macaca vai ter que jogar o que não jogou nesta temporada no Moisés Lucarelli para ganhar do ABC. É isso, Ponte Preta e ABC amanhã às 5 horas. Jogo importante para a Macaca, que vai mexer bastante na escalação, provavelmente, né, Lupe? Até porque são 4 desfalques, né? 4 desfalques, né? Arthur e Wanderson, suspensos pelo terceiro amarelo. Mais um suspenso aí. Arthur, o Dudu. O Dudu tá expulso. E o Dudu, verdade. Ele tá expulso pelo vermelho, né? E não pelo acúmulo de 3 amarelos. E o Danilo Barcelos, que aliás passou por cirurgia quarta-feira, resolveu aí, com a aprovação do Departamento Médico da Ponte, realizou o procedimento de forma particular. E segundo o Departamento Médico da Ponte, a nota que foi enviada, o Danilo já começa a fazer aí o trabalho de fisioterapia, mas é um trabalho bem longo, até porque o jogador deve ficar aí. A Ponte não colocou o período, mais de 7 a 8, 9 meses longe dos gramados, porque é uma lesão de ligamento no joelho. É uma das lesões mais graves para um atleta de futebol. Agora tá tendo muito tendão de Aquiles também, né? Que também deixa o jogador muito tempo fora dos gramados. Emerson Santos, zagueiro / volante, também falou da preparação da Ponte e esse retrospecto ruim que a Macaca tem enfrentado jogando no Majestoso. Cara, eu acho que a competição é muito difícil, né? Mas a gente sabe o que a gente quer na competição. A gente manter os pés no chão, né? Que a gente sabe que a gente é líder, mas a gente não conquistou nada ainda. É continuar com a humildade, fazendo o que a gente vem fazendo, que o trabalho está sendo bem feito. Infelizmente a gente ainda teve uma derrota agora no último jogo, mas eu acredito que no próximo a gente já dá para dar a volta por cima. Cara, eu acho que foi um acaso ali, né? Tanto nos 2 jogos a gente ficou com um jogador a menos. A gente já está conversando bastante aqui para que isso não volte a acontecer. Mas a gente tem que ter, como eu falei, os pés no chão, bastante trabalho para que a gente consiga alcançar nosso objetivo. Eu acho que vai de acordo também com o jogo, né? Que se for preciso ali eu entro para a linha de 5, mas se não for vou estar mais à frente ali dando suporte pro time, para que a gente possa atacar e defender bem e tá bastante sólido no jogo. O provável time da Ponte Preta para enfrentar o ABC: Diogo Silva, Maguinho, Sérgio Rafael, Simon e Léo Kovic, Emerson Santos e Lucas Cândido, Elvis, Everton Brito, Jean Dias e Gé. Amanhã, 5 da tarde, a bola rola no Majestoso.
11h47. Amanhã, então, bola rolando. É a 9ª rodada, retomada da Série C depois de um hiato aí de 2 semanas. A bola volta a rolar, a Ponte Preta aí com essa missão de melhorar o retrospecto dentro de casa. Daqui a pouco tem informações do Guarani, que entra em campo no domingo. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa EPTV. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. IGA Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Liga das Nações de vôlei masculino. Ontem o Brasil perdeu para Cuba 3-2, parciais de 27-25, 26-24. O Brasil reagiu, venceu o terceiro e o quarto set por 25-21 e 25-20, mas Cuba fechou o jogo no tie-break por 15-13. Jogaço também entre Argentina e Canadá, 3-2 para a equipe da Argentina. Hoje, dia 13 de junho, também já tivemos alguns jogos, né? Na verdade, tivemos apenas um jogo. O Japão venceu a Sérvia por 3-0. Em andamento, a Holanda vai fazendo 2-1 para cima da Turquia. Mais tarde, tem Ucrânia e Cuba, Bulgária e Argentina, França e Itália, Irã e Eslovênia. O Brasil volta a jogar no sábado, dia 14, amanhã, às 10 da manhã, contra a Ucrânia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 52 minutos. Meu caro Antônio Lupe, informações do Guarani que entra em campo no domingo. Guarani ontem anunciou os reforços, né, que foram contratados e foram 4 atletas, né, o Kelvin, o Cauã Jesus, Mirandinha e o zagueiro Alisson. O zagueiro Alisson que ficou um período longo em Israel, jogou também no Sport, Botafogo, porém nesses 2 clubes aqui do Brasil, no Sport e no Botafogo, foram os 2 últimos, ele não disputou tantos jogos. Eu questionei isso na entrevista coletiva, o porquê que o Alisson não foi utilizado nesses 2 clubes. Eu acho que a questão de eu não ter atuado tanto no Botafogo como no Sport foi uma questão de, questão treinador. Cada treinador tem o seu estilo, cada treinador tem o seu método de pensar, de agir, né? No Sport eu cheguei no meio do campeonato, na segunda fase da Série B, e o Sport já tinha jogado praticamente um turno, então acho que ele já tinha mais ou menos uma base. Claro que quando eu cheguei também chegou junto outro treinador, um treinador novo, onde eu comecei a ter espaço, mas logo depois ele saiu e chegou outro treinador, né? Então, como eu disse, as questões de poucas atuações é mais questão de opção de treinador, né? Graças a Deus eu nunca tive problema com lesão na minha carreira, eu não fiquei de fora por questão de lesão, mas mais opção de treinador mesmo, né? Mas, independente de tudo, como eu disse, o líder ele não é só um líder ali quando está jogando dentro de campo. Eu acredito que o nosso sucesso de conquistar o acesso para a Série A lá no Sport, eu pude contribuir bastante com conselhos, ajudando os amigos, companheiros no momento difícil, porque passamos momentos difíceis também. E volto a dizer, a liderança faz parte disso. A gente ali às vezes não está ali dentro de campo, né? Mas ali por fora a gente está fazendo o nosso trabalho para que o objetivo do clube no momento aconteça e aconteça com êxito. E é isso que eu posso estar passando aqui. Claro que nem eu falei, eu vim para o Guarani para somar, para ajudar, quero jogar com certeza, mas eu estaria aqui à disposição para ajudar da melhor forma possível. Tá aí o zagueiro Alisson, uma das opções para o sistema defensivo do Guarani para o duelo contra a Itabaiana. Itabaiana do técnico Gilson Kleina. Bati um papo com ele para falar sobre esse desafio. Vai ser a estreia dele no comando do time sergipano. Ele fala também dessas movimentações que aconteceram no Guarani. Olha, quando eles me ligaram, né, claro que a gente estudou o elenco e a minha conversa com o presidente é se ele teria condições de contratar, porque é um grupo enxuto. O Roberto Cavalo fez um grande trabalho aqui, que veio da D para C, mas no momento eu não estava sustentando. E aí eles entenderam, né, que é preciso trazer jogadores novos, oxigenar, porque eles entendiam que a base que eles fizeram sergipano já era suficiente para fazer a Série C. E como eles estão entendendo, foi o que eu coloquei para eles. Hoje é outro nível, é outro patamar. Nesse momento, fazer contratação não é fácil, porque o mercado está muito restrito. E quando surge a oportunidade de você levar jogadores, aí vem a parte financeira, que também pega. Eles são gestores aqui, os empresários da cidade que pegaram em 2020. Então, eles estão tirando toda a dívida da Itabaiana. Hoje a Itabaiana é vista com bons olhos, né? Tanto é que, graças ao bom Deus, estamos aqui no comando para trabalhar. Então a gente conseguiu, né, trazer alguns jogadores. Vamos ver se é tempo hábil para inscrever. Como todas as equipes se movimentaram, né? Principalmente o Guarani aí, que está mudando bastante, né? Então a gente sabe que na minha estreia aí a gente vai ter que contar com esses atletas com ou sem uma condição ideal,
porém, né, eu tenho 11 jogos para tentar fazer a manutenção de Itabaiana. E em relação a esse Guarani, o que você espera? Como você destacou, né? Foram 9 contratações realizadas nessa janela de transferência, poucas saídas, um time que vai vir bem diferente, por exemplo, do time que entrou em campo contra o Retrô na última partida da Série C do Campeonato Brasileiro. Como é que funciona o teu estudo em relação ao adversário? Olha, Lu, você sabe que o Guarani, pela camisa, a tradição que é postulante ao acesso, né? Não, nenhuma equipe consegue trazer 9 jogadores numa janela curta. Porém, existe um investimento maior, existe o atrativo, né, de você conseguir trazer não só, de repente, para um brasileiro, mas já conseguir alinhar para um paulistão. Sabe que isso conta muito. E trazendo jogadores pontuais, né? E isso é importante, pelo menos com os jogadores que eles trouxeram, que é o Diego Torres, né, vinha atuando no seu última equipe, o próprio Bruno Santos, o próprio Kevin do Juventude que estava numa Série A. Então a gente sabe que o Guarani é forte. Agora sim, o que me chama a atenção é praticamente contratar uma equipe, né? Uma equipe nova, né? E aí é claro, né? E entra a experiência do Marcelo. O Marcelo acostumado a gerir grandes elencos, né? Até porque a sua identidade é oriundo do Santos. Então ele sabe como é que funciona. Agora a gente sabe que, não sei se vão pegar uma equipe entrosada, mas uma equipe motivada, porque quem quer estrear quer fazer o seu melhor. Tá aí o Gilson Kleina. De conhecido no Itabaiana, nós temos o Vini Locatelli, que passou na ponte, Vini né? Locatelli. Com o Gilson, né? Com o Gilson, verdade. Ele jogou com o Gilson na Chape também, eu acho. Na Chape também. É bruxo, né? Como o Gilson fala. E assim, foram várias contratações que foram regularizadas, algumas não sei se deu tempo de ser inscrita no BID. Enfim, o Gilson tem um problema lá porque o Itabaiana tá dentro da zona do rebaixamento. Só que é o primeiro, o Guarani é o primeiro fora do Z4, por isso é um confronto direto esse jogo que acontece domingo, 7 da noite. O provável Guarani: Andrei Cicinho, estreante, Rafael Rodrigues, Alan Santos e Emerson Barbosa, Natan Camargo, Kelvin, deve ser titular no meio-campo do Juventude, foi apresentado ontem. Bom, gente. Caio Melo e Diego Torres, camisa 10. Bilu ou Mirandinha. Olha aí. E Bruno Santos. Mas o Bilu é o melhor jogador do time? Ah, não sei. Aí não sei, né, Carlão? Porque o Bilu tem sido o melhor jogador do time, só né? Se no treinamento ele caiu muito de produção, mas ele é o... Naquele antigo Guarani era ele, talvez o único que estava conseguindo se sobressair. Acho difícil. Eu ouvi coisas boas do tal do Kelvin, tá? Kelvin é bom. Ouvi o próprio Gilson boas coisas. Falou bem. Gente, é um outro time, né? É um outro time. Aí, se jogar o Mirandinha e somarmos aí os jogadores que o Lupe citou na escalação, são 5 mudanças. Então é até complicado falar. O desafio é o seguinte: o Marcelo Fernandes encontrar um entrosamento o mais rápido possível. Tudo bem, tem a paralisação que aí naturalmente ele vai conseguir dar esse caldo nesse time, dar esse molho no time do Guarani. Mas para esta partida contra o Itabaiana, que é fundamental, né, para o Guarani, para sair desta situação incômoda e para até vislumbrar algo melhor dentro da competição, o desafio é entrosar essa rapaziada. A gente aposta na qualidade do Cicinho, do Diego Torres, o faro de gol do Bruno. De repente, se o Mirandinha entrar, que é um jogador de lado, um jogador de velocidade, o Kelvin, né, que tá sendo aí bem referendado. Mas o desafio do Marcelo para este jogo é dar o entrosamento ideal para que o Guarani vença, possa descansar em paz para retomada e pensar até em algo melhor dentro da Série C, que é a classificação. Em relação ao entrosamento, um detalhe legal do Mirandinha e do Bruno Santos, eles foram parceiros no Volta Redonda. Isso já é o corta-caminho. E quem tiver curiosidade, vai na internet e coloca gol Mirandinha bicicleta. Nossa, golaço contra o Fluminense. Foi um gol contra o Fluminense, o Volta Redonda venceu por 1-0, gol de bicicleta do Mirandinha com uma assistência de bicicleta do Bruno Santos. Que coisa maluca. Então, maluquice. Esse entrosamento é algo que o Marcelo Fernandes pode aproveitar. Agora, gente, vitória essencial pro Guarani permanecer aí forte para mudar o status, né? Status de time de zona de rebaixamento para time que busca a classificação. E vem Gilson aí, hein? Bora, turma! E só um detalhe rapidinho, sei que já tá em cima do laço. Domingo, o jogo do Guarani, nós não teremos a transmissão aqui na CBN Campinas, porque é no mesmo horário,
Aliás, tem que dar parabéns pro cara que colocou o jogo do Guarani no mesmo horário da estreia do Palmeiras contra o Porto na Copa do Mundo de Clubes, que vai ser transmitida aqui na CBN. Valeu, Lupe. Valeu, Carlão. Valeu, 4 gente. horas sem arena. Amanhã não. Segunda-feira a gente volta às 11 horas. Grande abraço a todos. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Oferecimento